Obrigado, Bia, por sua apresentação e respostas a esse bloco. E dando seguimento, então, eu vou convidar o Vivarta para esse último bloco desse primeiro segmento, e aí farei a leitura das questões e, em seguida, irá comentar e responder. A primeira questão foi elaborada pela nossa equipe de tutoria e é a seguinte: a política de classificação indicativa passou a ser uma agenda para os atores da sociedade civil que se envolvem com o tema da mídia e infância, em que pese todas as pesquisas e argumentos que mostram a influência na subjetividade das crianças que são expostas aos conteúdos audiovisuais nocivos, a discussão sobre a classificação indicativa leva a uma disputa originária: entender como se dá o exercício da liberdade de expressão a partir da garantia da proteção integral de crianças e adolescentes. Neste sentido, levanta a seguinte questão: é possível analisar essa disputa a partir da distorção do conceito e aplicação da liberdade de expressão? Até que ponto essa distorção afeta um entendimento da opinião pública sobre o que significa a classificação indicativa? A segunda pergunta é da cursista Ana Paula Silva Campos Misculan, juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e mestranda em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. E ela pergunta: sinto bastante dificuldade em relação à questão de regulação dos conteúdos para crianças e adolescentes, porque sinto que a polarização política chegou a tal ponto e não se atenta para as indicações técnicas que são realizadas com base em pesquisas e comprovações científicas dos problemas. Falando de maneira mais específica sobre a questão da classificação indicativa, apesar de óbvio, a questão da censura foi uma bandeira levantada. Como agir nesse sentido? A próxima questão, uma questão também da nossa equipe de tutoria, e ela diz: com respeito ao sistema de classificação para a televisão adotado pelos Estados Unidos, o voto do ministro relator Dias Toffoli, referente à ADI 2404, que questionava a constitucionalidade do artigo 254 do ECA, menciona que, abre aspas, a partir de 1997, foi desenvolvido o sistema de TV parental Guidelines, como um sistema de participação voluntária que surgiu a partir de iniciativa da própria indústria de entretenimento em resposta às preocupações dos telespectadores quanto ao conteúdo de programas de televisão, com o objetivo de estabelecer normas de autorregulamentação no campo da classificação indicativa para a televisão. Com base nessa informação, não seria correto afirmar que o sistema brasileiro, ao envolver o Estado em sua implementação, deveria ser considerado incompatível com os princípios democráticos? A próxima pergunta é da cursista Aline Rochelas, que é promotora da Justiça da Infância e Juventude do MP Pernambuco, e que também fez uma pergunta no bloco anterior da Bia. E ela pergunta: no âmbito internacional, nos países que possuem um mecanismo de autorregulamentação da mídia sobre classificação indicativa, como funcionam na prática? Há alguma experiência internacional de autorregulação pura, ou seja, sem qualquer interferência estatal, que tenha mostrado resultados positivos para a proteção da infância e juventude? A próxima pergunta é do cursista Wesley Silvino, ele é bacharel em Direito, advogado, e hoje está como assessor jurídico do PROCON da Paraíba. E a pergunta é: mesmo havendo classificação indicativa nos filmes, os cinemas permitem a entrada de crianças e jovens abaixo da idade indicada, desde que acompanhados pelos pais ou responsáveis. Por qual razão isso é permitido, uma vez que já há estudos que indicam que programação vista por crianças ou adolescentes pode interferir no seu comportamento? Os pais ou o estabelecimento podem ser responsabilizados de alguma forma? E, encerrando as perguntas deste bloco, é uma pergunta do cursista Wesley Silvino, o mesmo que fez acima, e também da Aline Rochelas, também já qualificada acima. E eles perguntam: em uma obra que contenha vários episódios, é possível ter mais de uma classificação de acordo com o episódio? Ou, uma vez dada a classificação, essa serve para toda a obra? E seguindo, os produtores de conteúdo de mídia podem oferecer medidas mitigadoras após a classificação indicativa, a fim de readequar a classificação
e que tipos de medidas vêm sendo oferecidas e efetivadas? Com você, Vivar. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, Walter, pelas perguntas. É uma alegria estar aqui, podendo estar compartilhando com vocês informações sobre a classificação indicativa e ajudando, né, contribuindo a fechar o debate nessas aulas que acontecem em tempo real aqui no nosso quinto e último módulo desse curso. Eu creio que eu vou inverter a ordem das respostas para focar nas questões que são mais técnicas da classificação indicativa e depois dedicar um tempo para essas outras perguntas que são de um escopo mais amplo. Então, com relação à classificação de obras seriadas, novelas, séries, a classificação é única, é para a obra como um todo, exatamente para facilitar a vida do pai, da mãe, que vão estar buscando fazer a mediação dos conteúdos que seus filhos vão estar acessando. Então, ele precisa ter um entendimento de qual a classificação da obra como um todo. O que pode acontecer a obra está classificada em determinada faixa e, por algum motivo, a partir de uma denúncia ou a partir da própria supervisão que o Ministério da Justiça faz desse processo, identifica que aquela categoria inicial para a qual foi classificada não corresponde, que a obra está trazendo conteúdos que podem ter um impacto mais grave sobre o desenvolvimento da infância e adolescência, essa obra ela é reclassificada, mas daí a obra como um todo mudou de patamar. Então, da mesma forma, a segunda pergunta sobre esse tema perguntava se os produtores podem, eles mesmos, tomar a decisão de trazer para uma faixa mais baixa uma classificação inicialmente recebida. Isso é possível também a partir de uma negociação e de uma demonstração que o conteúdo foi adaptado para adequar-se a uma outra faixa etária. Esse tipo de negociação acontece também muitas vezes no âmbito do Ministério da Justiça. Com relação à possibilidade de, no caso de uma sessão de cinema, por exemplo, a criança ou o adolescente acessar um conteúdo para uma faixa etária superior, se acompanhado ou autorizado pelos pais responsáveis, esse é um elemento importante, é um elemento que valoriza o papel da família como mediador dessa relação da criança, do adolescente com esses conteúdos midiáticos. É importante entender que não é vale tudo, não é uma criança de 5 anos acessar um conteúdo de 18 de forma alguma, é apenas uma faixa etária acima que é permitida, mas é uma maneira de reconhecer a importância dos pais estarem envolvidos com esse processo da relação dos seus filhos com os conteúdos de mídia e através do diálogo, através de uma discussão sobre aqueles conteúdos, a partir da presença desse adulto junto com a criança ou adolescente, poder considerar que o seu filho tem condições de processar, de digerir, de integrar de uma forma positiva aquele conteúdo que, teoricamente, seria adequado apenas para uma faixa etária acima. Repito, uma única acima. Então, é uma forma da classificação reconhecer a importância e valorizar a importância da participação dos pais no acompanhamento dos conteúdos que os filhos estão assistindo. Muito bem, colocado isso, eu, então, pedindo desculpas ao Walter, agora sim eu responderei as primeiras questões colocadas. E, sem dúvida, é um debate importantíssimo, porque ele contamina toda a discussão técnica, como foi colocada por uma das alunas,
essa questão da censura contamina todo o debate técnico em torno da classificação indicativa e de outras questões regulatórias no país. O argumento da censura ele vem sendo utilizado de uma forma muito, muito consciente e insistente pelos atores da mídia no sentido de tentar interditar o debate. O uso do argumento da censura ele tem esse poder de afastar, de atemorizar, de criar uma reação que os interlocutores que não estiverem plenamente conscientes do que é que está em jogo, do que é que está sobre a mesa em relação a essa questão, eles se afastam e dão por encerrada a discussão. Se tem a ver com censura, eu não vou me envolver nesse tipo de discussão. Eu recomendo, né, já que a gente tem um tempo limitado, eu cheguei a mencionar esse artigo da juíza Jane Reis Gonçalves Pereira, juíza federal, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, esse artigo que se chama Classificação Indicativa e Vinculação de Horários na Programação de TV, a Força das Imagens e o Poder das Palavras. A gente pode depois compartilhar esse artigo com você, ele está também reproduzido nos cadernos da classificação indicativa, no seu volume 4, que reúne uma série de artigos muito interessantes sobre essas temáticas, e ela faz uma análise do argumento da censura e da restrição à liberdade de expressão que envolveu a agenda da classificação indicativa a partir do voto do ministro relator Dias Toffoli durante o julgamento da ADI 2404 do Supremo Tribunal. E ela identifica muito claramente o que ela chama do uso do argumento da ladeira escorregadia. É um argumento que busca invalidar o lado oposto, os argumentos do lado oposto, a partir da seguinte colocação. Há uma boa intenção na classificação indicativa, nós queremos proteger os direitos da criança e do adolescente, mas isto vai dar início a um processo de queda muito rápida para uma situação de censura estatal. Ou seja, as boas intenções da classificação não serão capazes de impedir que rapidamente o Estado se aproprie dessa ferramenta para impor a censura aos meios de comunicação. E, a partir dessa lógica, você invalida, você interdita o que seria um debate de qualidade, um debate muito rico do ponto de vista técnico, em torno de quais seriam as formas de você fazer a conjugação entre esse importante e fundamental direito à liberdade de expressão e também o importante e fundamental direito das crianças e dos adolescentes a terem uma proteção na sua relação com os conteúdos de mídia. Então, sem dúvida, não é por acaso que acontece esse tipo, este uso constante das empresas de radiodifusão com relação ao argumento de censura. É interessante, né, a gente reconhecer que, claro, a censura pode acontecer a partir do Estado e acontece com frequência em vários países do planeta. Mas a regulação ela existe exatamente para colocar os parâmetros que permitam fazer essa convergência de interesses, e é por isso que todas as democracias consolidadas adotam há muito tempo os mecanismos regulatórios. O que acontece é que nós temos no país, realmente, como resultado do uso do argumento da censura, nós temos o debate técnico e qualificado sobre esse tema restrito a um grupo muito reduzido de atores. E o próprio Supremo Tribunal Federal, é triste a gente fazer esse diagnóstico, mas ele tem bases sólidas, há uma falta de conhecimento da maior parte dos magistrados em relação ao que é que está em discussão num tema como esse. Então,
o voto do ministro Toffoli é um voto sólido, mesmo que com questões que possam ser questionadas, com argumentos que podem ser questionados, mas é um voto sólido. Mas os ministros que se manifestaram ali oralmente em relação ao tema, eles mostraram uma falta de domínio realmente da questão. A doutora Jane Reis cita, por exemplo, uma fala da ministra Carmen Lúcia, que diz: a censura tem vários apelidos, a liberdade um só. Este é um resumo extremamente raso da série de questões extremamente complexas que dão sustentação ao nosso debate. E se a gente vai buscar, por coincidência, enquanto estava acontecendo a tramitação dessa ADI 2404 no Supremo Tribunal Federal brasileiro, na Suprema Corte norte-americana estava se discutindo também algumas questões relacionadas ao sistema deles de classificação indicativa. E o modelo norte-americano permite, para alguns tipos de processo, que os advogados envolvidos na causa tenham debates direto, um a um, com os magistrados, com os membros da Suprema Corte norte-americana. E aí é muito interessante você consultar esse material, porque você percebe a qualidade da informação que os juízes da Suprema Corte norte-americana têm a respeito da regulação da mídia, do debate sobre liberdade de expressão. Uma fala como essa da ministra Carmen Lúcia não caberia num debate qualificado na Suprema Corte norte-americana, ou seja, por algum motivo, os magistrados do nosso país acham que não é importante se aprofundarem no entendimento das questões relacionadas ao manejo equilibrado e qualificado da convergência de direitos entre a liberdade de expressão e a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Esse é um ponto. E aí, finalizando, já que eu mencionei o sistema americano e temos essa questão colocada pela tutoria, é uma pena ver que o voto do ministro Toffoli, que foi tão decisivo para encaminhar a decisão final a respeito dessa ADI 2404, ele utiliza informações que não estão baseadas em dados de realidade. O sistema norte-americano, o guia deles, né, para os pais, o TV Parental Guidelines, ele, de forma alguma, é uma ação voluntária e apenas que cabe apenas aos atores do mercado desenvolverem e implementarem. E você não precisa fazer nenhuma pesquisa complexa para chegar a essa conclusão. Você acessa o site da ferramenta classificatória norte-americana e tem lá uma aba com uma linha do tempo, e essa linha do tempo é bastante objetiva, ela é bastante direta e deixa claro que desde o início do processo é o Estado norte-americano que está demandando o desenvolvimento e implementação desse processo. Na gestão do presidente Bill Clinton, quando há todo um redesenho da legislação de radiodifusão nos Estados Unidos, que o tema surge, e a primeira colocação dessa linha do tempo é dizendo, deixa eu buscar aqui minhas fontes, o presidente Bill Clinton faz um chamado à indústria do entretenimento para estabelecer um mecanismo voluntário de classificação para a televisão. Vocês veem que a construção aí, né, dessas palavras é muito interessante, porque o presidente demanda um mecanismo voluntário. Os alemães, que são mais pragmáticos, eles já dão um nome para isso, que é autorregulação regulada. Ou seja,
o Estado tem um papel. Respondendo àquela outra pergunta, né, não existe hoje no planeta sistemas de autorregulação pura que funcionem, que sejam respeitados. Ficou claro, ao longo das últimas décadas, que a presença do Estado como órgão supervisor e com poder de sanção sobre as empresas, ele exerce um papel fundamental. Então, sim, são as empresas que desenvolvem a ferramenta, são as empresas que implementam, mas por demanda do Estado e com o Estado fazendo um papel supervisor. Para não tomar muito tempo, eu vou trazer mais um último elemento que está nessa linha do tempo. As empresas desenvolveram o primeiro modelo e esse modelo foi rejeitado pelo Estado. A FCC, a Agência Reguladora Norte-Americana, disse que isso aqui não corresponde à necessidade, a população do país necessita de uma ferramenta que realmente venha garantir direitos. Então, eles tiveram que voltar para casa, refizeram o mecanismo, e esse mecanismo foi, então, reapresentado, e veja o que está escrito na plataforma. Esse mecanismo não foi considerado uma solução ideal, foi dito assim: o modelo apresentado pela indústria foi considerado aceitável. Então, foi considerado aceitável e foi implementado. E, recentemente, passou por uma revisão. O Congresso norte-americano fez uma série de audiências públicas, organizações da sociedade civil, organizações acadêmicas deram sua contribuição e foi avaliado o próprio sistema e avaliado o conselho que foi criado pelas empresas para fazer a gestão da implementação desse mecanismo. Então, é uma pena, né, que o voto que decidiu o futuro da classificação indicativa no Brasil, em 2016, ele tenha utilizado informações que destoam tanto da realidade concreta de como as nações democráticas vêm trabalhando a implementação desses mecanismos. Eu espero, Valber, ter cumprido aí com toda a agenda e fico às ordens para qualquer outra questão. Obrigado.